Turma, ontem na nosso encontro de OnShape, né, nossa aula de OnShape, devido à pergunta de um colega, eu detectei uma necessidade, né? E devido a essa necessidade, eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Então, eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer vídeos de 5 minutos a respeito de desenho técnico, ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma sequência de materiais referentes a desenho técnico que eu acho que vai ser interessante para vocês e para a gente poder descobrir algumas coisas. Então, deixa eu mostrar para vocês um desenho, tá? Então, eu tenho aqui um desenho, ó. Esse é um desenho técnico, tá? Aqui está o desenho 3D e aqui está a representação em vistas 2D. Normalmente, esse desenho aqui, ó, ele está representando essa peça aqui. Quando você manda um desenho, vamos supor que eu queira construir essa peça, seja qual for o processo, não importa. Eu pego esse desenho, é esse desenho que vai para a oficina mecânica para poder a pessoa fazer essa peça, tá? Então tem que ter as cotas, né? As cotas aqui, ó, tem que ter as dimensões, a geometria, tudo certinho, né? Para que a pessoa consiga construir a peça, né? Se faltar algum elemento, fica difícil de construir essa peça. Bom, aí nós temos, por exemplo, um segundo caso, ó, a mesma coisa, ó. Eu tenho o desenho 3D. A questão de ter o desenho 3D, isso é uma facilidade moderna. Antigamente, não tinha tanta facilidade de você inserir o desenho 3D aqui juntamente com as vistas 2D. Não tinha essa facilidade. Então, hoje é que tem, você tem o desenho 3D e as vistas. Agora, um detalhe, tal, todo desenho ele é feito com linhas contínuas, tá vendo? Todo o contorno dele é feito com linha contínua. Quando você tem um furo, normalmente você, e a peça possivelmente aqui é simétrica, né? A peça sendo simétrica, você tem linha tracejada, essa linha aqui, ó, uma linha traço ponto, melhor dizendo, ó, linha traço ponto, porque ela é simétrica. Aqui, ó, representa essa parte do furo aqui, ó. Ele cortou e mostrou aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, a linha de simetria, traço ponto, ó, mostrando o raio, olha as cotas, dá uma olhada nesse desenho. Então eu tenho certeza que todos vocês já viram, mas a gente quer reforçar essa questão do desenho técnico para você. E aí, ó, se você perceber bem, ó, aqui está marcado BB. Então ele fez um corte mostrando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, tá escrito aqui, ó, seção BB. Essa parte que ele disse que fez o corte, ele mostrou aqui, ó. E quando ele faz o corte, ele coloca essas linhas aqui, ó, inclinadas a 45 graus, na mesma distância. Elas têm a mesma distância. Essas linhas aqui são chamadas de achuras, ok? Ó, eu posso fazer um corte aqui, ó, o corte que ele fez aqui, ó, para mostrar o detalhe de um dos furos aqui, ó. Ele está mostrando o detalhe de um desses furos aqui, ó. Ó, olha aqui, ó, ok? E colocou a Shura também, está mostrando o furo e colocou a Shura. Bom, vamos para uma próxima aqui. Olha essa peça. Essa peça aqui, ó, você tem a peça 3D, tá aqui, ó, é uma espécie de uma gacheta furada, né? Ó. Olha só, uma chaveta, todas as cotas necessárias para a construção disso. Possivelmente isso aqui é feito fundido e depois é feito uma usinagem nessas partes aqui somente, tá? No desenho técnico você tem essa facilidade. Um desenho que você já conhece, ó, todo desenho prismático, ele é muito difícil de enxergar, tá? Você tem um martelo aqui, estilizado, né? Olha a representação, a pessoa olhando de cima aqui, ó. Olhando de cima você tem essa vista aqui, ó. Olhando na lateral aqui, ó, nessa frontal, essa frente, na frontal você tem essa vista aqui, ó. E olhando do lado direito, esse lado direito, porque ela está num diedro diferente, um pouco diferente do nosso, tá? Primeiro diedro aqui. Aí você tem aqui, ó, a vista, ó, como está em linha cheia, ó. Esse batoque aqui, esse pescoço, que olhando daqui eu não vejo, fica em linha tracejada, ó. E aí você tem o restante da geometria, o contorno e a parte de trás que a gente não vê, tudo em linha tracejada. Aquilo que eu não consigo ver, eu coloco linha tracejada, ok? Então aqui é uma peça que a gente mais ou menos tem uma noção. É um martelinho, está aqui o desenho 3D e as vistas 2D. Vamos para um próximo. Isso aqui é como se fosse uma rótula, tá vendo?
Como a peça ela se repete na parte de baixo, ó, olha a estratégia. Ó. Ele cortou aqui no centro, ó, representou metade da peça, e aí está mostrando na lateral, ó, como que é na parte frontal, ele está mostrando aqui na parte frontal como que é essa peça, e nessa parte aqui, ó, ele está mostrando isso aqui, ó, essa vista aqui. Eu não consigo ver esses furos aqui, né? Então ele representa tudo com linha tracejada, tá? Olha que interessante. Essa peça aqui, ó. Essa peça você está vendo o tridimensional dela, tem 6 furos aqui, mais 2 furos aqui dentro. Ele está mostrando um corte aqui, ó. Fez um corte, passou uma linha de corte aqui. A linha de corte é semelhante a uma linha de centro ou uma linha de simetria, só que coloca aqui duas pontas mais grossas aqui e nomeia, né? E aqui embaixo ele está mostrando esse corte. Olha só isso, ó. Então ele tem aqui, ó, o rebaixo, os furos, o furo que está aqui nesse centro, e ele tem as linhas de achura aqui, ó. Isso aqui possivelmente é um metal, por isso que representa com esse tipo de achura aqui. A achura ela é um pouco mais fina do que a linha de contorno. E as linhas de cota são finas como as linhas de achura. É um pouco mais fino. Tem a espessura de linha. Ok? Vamos para a próxima. Olha essa peça. Uma pecinha simples. É um cilindro furado com um rebaixo e uma parte onde você tem um oblongo aqui passante. Então representa dessa forma a parte superior. Na parte superior você tem, na verdade, no Brasil não se representa dessa forma, tá? Essa parte aqui que é a superior estaria aqui embaixo e essas duas vistas aqui estariam aqui em cima, ok? Sendo que aqui no Brasil você olha ali por trás, porque é a lateral esquerda, que ele está mostrando essa lateral direita aqui, ó. Então, o que acontece? Eu tenho essa vista frontal, aí eu tenho mostrando, ó, porque eu consigo ver que tem um rebaixo aqui em cima, ó. Ele tem um rebaixo aqui em cima. Mas na parte de baixo eu não consigo ver o rebaixo. Então ele cortou aqui e está me mostrando o rebaixo da parte de baixo. E tem também uma espécie de uma chaveta aqui, ó, de fora a fora. E aqui no corte dessa peça, ele está mostrando que ele consegue enxergar essa parte de dentro aqui, né? Ó. Olha isso, ó. Ok? Aqui uma peça muito interessante, tá? Como se fosse um cotovelo, um flange, um cotovelo, onde você tem aqui a parte que ela vai se juntar a uma tubulação e a parte de cima mudou de direção, vai na vertical. Então ela estava representada aqui a parte superior, ó, a parte superior você vê o quadradão com os furos, a parte lateral, aqui a frontal, onde você vê a curva do cotovelo, e aqui a lateral direita, que é essa parte aqui. Ok? Olha só, vamos analisar um pouco as linhas, ó. Linha de centro, pontilhada e fina, ó. Linha de centro, ó, pontilhada e fina. Linha de achura, mostra que é metal. Linha de contorno são essas linhas grossas aqui. Aqui eu tenho os tipos de linha usadas no desenho, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo contorno visível, eu uso linha contínua larga, ou contínua média, ou contínua estreita. Então ele está dizendo que isso aqui é para linhas auxiliares, linhas internas, contornos visíveis e linhas principais. Quando eu vou fazer uma tracejada, o jovem até falou ontem, né? Quando eu tenho um detalhe que é invisível, eu não consigo enxergar ele na peça, eu faço com linha tracejada. E quando for seção de corte, eu faço uma linha traço-ponto larga. Se for eixo de simetria, trajetória ou linha de centro, é uma linha traço-ponto estreita, é uma traço-ponto fina. E traço e dois pontos estreita é para linha de projeção. E isso aqui, a linha de zigue-zague, é para mostrar interrupções. Então isso é norma de desenho, a BNT que faz isso, tá? E aqui eu tenho essa parte de diedro, mas como eu me propus a falar 5 minutos, eu não sei quanto tempo passou aqui, eu vou deixar para falar isso no vídeo de amanhã, ok? Muito obrigado pela tua atenção.